querem nos rotular como nazistas a qualquer custo. Hoje foram realizadas manifestações que estavam previamente agendadas a favor do Bolsonaro e contra Dória. E então, torcidas organizadas organizaram uma manifestação que tinha o objetivo de coibir a manifestação pró-Bolsonaro. E isso vai contra a Constituição. A nossa Constituição garante o livre direito de manifestação, desde que você não frustre outra manifestação que já esteja previamente agendada no mesmo horário e local. E essa manifestação das torcidas organizadas não só conflitava com a manifestação pró-Bolsonaro, mas ela tinha o objetivo claro de conflitar. Então era uma manifestação ilegal desde a sua origem, desde a sua convocação. E pior do que isso, essa manifestação tinha o objetivo de confronto. Tinha convite de organizadores dessas manifestações que estavam dizendo que é para o pessoal que é pacifista não colar. Se eles falam para o pessoal que é pacifista não colar, é que eles têm o objetivo de fazer uma manifestação que seja violenta. O objetivo era o confronto. E o que aconteceu durante a realização desse ato? Manifestantes das torcidas organizadas agrediram os manifestantes bolsonaristas. E assim que eles foram detidos, um dos organizadores dessa manifestação, o senhor Danilo Pássaro, que é graduando em História pela USP, mas mostra ter total desconhecimento em História, argumentou o seguinte, que os manifestantes pró-democracia agrediram os bolsonaristas porque eles estavam com uma bandeira neonazista. Só que essa bandeira não tinha nada de neonazista. Que bandeira que era essa? Era a bandeira rubro-negra ucraniana, que é um símbolo histórico da resistência ucraniana contra invasões de potências imperialistas, como por exemplo a Rússia. É um símbolo da resistência ucraniana contra o imperialismo russo, antes de mais nada. É uma luta histórica que antecede o surgimento do nazismo. E o pior de tudo é que a imprensa ficou horas e horas repercutindo essa versão mentirosa do senhor Danilo Pássaro. Até que, felizmente, o embaixador da Ucrânia se pronunciou. E, felizmente, foi concedida a ele uma entrevista na CNN para explicar o significado dessa bandeira. Então eu deixo aqui para vocês o vídeo dessa entrevista. Aqueles que mesmo depois disso insistirem em rotular como neonazista quem usa aquela bandeira, não pode ter outro adjetivo senão o de canalha. Assistam o vídeo. Ucraniano. O que a gente gostaria de entender é que o senhor explicasse o contexto desse movimento, dessa bandeira na Ucrânia, que vem se tornando frequente o uso dela em manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço o vosso interesse às questões da história e atualidade ucranianos e por pronunciar o meu nome corretamente. Essa bandeira rubro-negra é a bandeira histórica que significa a terra fértil da Ucrânia, faixa negra, e o sangue que ucranianos durante séculos derramaram na luta pela nossa soberania, liberdade e independência. Eu gostaria de lembrar que no 2015 o Parlamento da Ucrânia aprovou a lei que proíbe o uso da simbólica e proíbe também propaganda dos símbolos tanto nacional-socialistas, nazistas, como símbolos comunistas. E quem se interessar pode encontrar essa lei na página eletrônica do Parlamento da Ucrânia. Essa lei tem a lista das bandeiras, símbolos, etc.,
duas ideologias que são proibidas. Essa bandeira rubro-negra não está nesta lista. Mais uma vez, é bandeira histórica, é bandeira que tem nessa imagem o símbolo, o brasão ucraniano, que é tridente, que é símbolo do príncipe Vladimir, do século X, que trouxe cristianismo à Ucrânia, e significa esse tridente a Santíssima Trindade. Por isso eu não vejo nada de errado no uso. Essa também é o brasão da Ucrânia, a bandeira da Ucrânia, azul e amarela. Eu não vejo, e ninguém na Ucrânia, na Europa, vê o problema de uso dessas bandeiras. Se alguns partidos, tanto na Ucrânia como nos outros lugares do mundo, usam essa bandeira, é já o outro contexto. Agora, eu gostaria de saber do senhor, então, que qualquer tipo de pessoa, por exemplo, que utilize a bandeira como um movimento de violência ou que estimule a violência em determinada manifestação com o uso dessa bandeira, isso não condiz com o que diz a história da Ucrânia. Seria isso? Claro. E a gente, o que eu quero dizer, que a gente não concorda com a interpretação deliberada de alguns de representantes, inclusive da mídia brasileira, da nossa história e dos nossos símbolos históricos e estatais. Essa tentativa de colocar os símbolos do país, os símbolos com os quais os ucranianos estão morrendo até agora, eu vou lembrar que já o 6º ano, no centro da Europa, tem um conflito que ucranianos estão defendendo a liberdade, a democracia e a nossa soberania contra a agressão russa. E para nós, ucranianos, esses símbolos são sagrados. Por isso, eu apelo à mídia brasileira de ver o contexto, ver o significado verdadeiro desses símbolos e não interpretá-los deliberadamente, assim como fazem as redes sociais. Perfeito. Embaixador, eu gostaria de saber se o senhor tem algo a acrescentar, inclusive porque autoridades também estão começando a apontar aí essa confusão. O senhor tem algo a acrescentar? Não, eu falei já o mais importante. Eu gostaria de acrescentar que para o povo ucraniano, para o governo ucraniano, para ucranianos no Brasil, que são mais de 1 milhão brasileiros de origem ucraniana, e exatamente no São Paulo, a comunidade pós-Segunda Guerra Mundial, muitos dos pais deles lutavam contra o nazismo e contra o comunismo durante a Segunda Guerra Mundial, debaixo dessas bandeiras. Por isso, deliberadamente colocar os nossos símbolos no contexto, tirar do contexto, tirar do verdadeiro significado, a gente não vai permitir essa deturpação do significado verdadeiro dos nossos símbolos. Tá certo. Rostislav Pronenko, embaixador da Ucrânia, participou dessa entrevista com a gente agora ao vivo. Muito obrigado. Uma ótima tarde para o senhor, um bom domingo. Igualmente, eu que agradeço. E vamos dar um respiro aqui.